E começando a revisão do capítulo 21 de Boruto, só lembrando que eu estou usando a versão da Viz Media como base. A tradução oficial do mangá que pode ter várias diferenças em relação à versão que vocês leem na internet. Pois bem, diferente do capítulo passado, esse capítulo recebeu uma página colorida com uma ótima ilustração do AO, dando ênfase ao seu estado deteriorado, até mesmo trazendo alguns detalhes difíceis de perceber nas páginas convencionais, como o fato dele não ter uma parte do lábio superior, que parecia mais como parte da expressão dele nas páginas convencionais, e os canhões no peito, que pareciam estar em uma parte orgânica. A princípio, pode até dar a impressão de que ele está com a cabeça meio desproporcional ao corpo, mas na realidade é uma questão do ângulo em que o personagem está sendo posicionado. Tentando simplificar, é como se o personagem estivesse sendo visto na diagonal de cima para baixo, onde a cabeça é o ponto mais próximo do espectador, não há erros de anatomia aqui. Aparentemente, o capítulo 20 só não recebeu uma página colorida pelo grande número de mangás recebendo páginas coloridas, pois na Issue 8 foram lançadas novas séries na Jump, e por coincidência, outras séries ganharam anime pela primeira vez ou novas temporadas de anime. Então a Weekly Shonen Jump estava basicamente promovendo essas séries. Bom, agora indo ao capítulo em si, dando continuidade aos acontecimentos anteriores, o Konohamaru formula uma nova estratégia contra o AO. Em resumo, a intenção deles era criar uma brecha para contra-atacar usando o braço de absorção de ninjutsus, a ferramenta ninja que ele havia roubado como vantagem. Pois se o AO tivesse concentrado na absorção de chakra, ele deixaria um ponto cego, assumindo a possibilidade dele ter perdido seu Byakugan. Assim, o Boruto poderia se aproximar dele enquanto lida com as ferramentas e disparos de ninjutsu, usando a ferramenta que ele estava carregando. Bem como eu falei na revisão passada, o Boruto seria um tipo de counter do AO. Porém, existia uma limitação, o sabre de chakra, que, como já foi dito anteriormente, drena muito chakra do usuário. O Boruto até chega a desmaiar, portanto, ele teria que usar com cuidado, sacando apenas no momento em que quisesse atacar. Para quem estava questionando o Boruto usando o sabre no capítulo 20, o Kodachi não esqueceu desse detalhe. No final desse trecho até acontece uma cena icônica, com Katasuki falando ao Boruto sobre o sabre ser difícil de manejar por se tratar de um protótipo. Nas palavras dele, esta é uma situação em que não há nenhum chat como em um jogo. E o Boruto em resposta diz: sim, eu entendo, isso é como ninjutsu, onde a prática leva à perfeição. Ou seja, não adianta ter apenas a ferramenta ninja. O portador também tem que ter habilidade, a arma só é tão poderosa quanto quem a usa. Até me pergunto se o Boruto vai preferir ficar com esse sabre experimental com a intenção de dominá-lo através de seu próprio esforço. E prosseguindo, enquanto Ao está à procura deles, é surpreendido pelo Kashin Code, questionando o fato dele ter falhado em capturá-los e se eles haviam provocado alguma emoção nele. E em resposta, o Ao deixa claro que o seu lado shinobi já morreu há muito tempo. Agora ele não passava de uma simples ferramenta que cumpria os objetivos da organização. E assim como uma ferramenta ninja, não existia emoções nele. Um diálogo que faz muita referência ao que o Zabuza diz no arco do País das Ondas. Um ninja ainda é um ser humano, talvez não sejamos capazes de nos tornarmos ferramentas sem emoções. Ao meu ver, o Ao se considera deslocado de tudo, ele já não é nem mais um shinobi e nem completamente humano. Ele se enxerga como algo mais próximo de uma máquina. Afinal, aonde começa o ser humano e termina a máquina? Vendo o Ao agora, é até difícil imaginar que ele começou como um personagem menos do que secundário que só existia para protagonizar alguma cena de alívio cômico. Quem diria que ele se tornaria um adversário tão imponente e tridimensional, passando por um dilema existencial tão complexo? É bem como dizem, tudo não passa de como o personagem é apresentado e como o plot é desenvolvido em volta dele. Pois bem, satisfeito com a resposta, o Code revela a localização do grupo de resgate e avisa sobre a emboscada que eles estão preparando, indicando que esse Code em frente ao Ao não está em sua forma física, não é o verdadeiro, talvez alguma projeção que pode se esconder nas sombras ou estar em vários lugares ao mesmo tempo, criada por um ninjutsu, ou do contrário, ele mesmo daria conta do serviço. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas, pois o Code sempre aparece e desaparece repentinamente. Na capa do capítulo 17, onde ele é o foco,
tem as palavras um fantasma enganador. Talvez ele seja como um fantasma, tem a habilidade de aparecer aonde ele bem quiser com um ninjutsu de tempo e espaço, mas vai saber. Já na cena seguinte, ele supõe que talvez essa situação se torne uma disputa pelo receptáculo, como se estivesse antecipando ou planejando alguma coisa, até sendo questionado pelo Ao sobre o que ele estaria tentando dizer com isso. Toda a natureza desse pequeno encontro com o Koji questionando a lealdade parece indicar que ele está usando o Ao como bucha de canhão. Talvez seja o motivo dele não se envolver diretamente caso esteja em sua forma física. Provavelmente a intenção dele é eliminar ambos os lados. Um agente que já está velho e quase inutilizável e o grupo de resgate com informações sobre o receptáculo, fazendo com que se destruam. E prosseguindo, quando o Ao se aproxima das ruínas, percebe a emboscada e começa a enfrentar o Mitsuki, que inesperadamente usa o Raiton Shiden, um ninjutsu criado pelo Kakashi como substituto do Chidori, já que ele não conseguiria usá-lo de forma eficiente sem o Sharingan. O que para mim foi uma surpresa, visto que, segundo a Enciclopédia Ninja do volume 1, o Raiton Shiden é um ninjutsu do Boruto. E analisando toda a relação próxima que o Boruto tem com o Kakashi no anime, faz muito sentido que ele tenha aprendido esse ninjutsu em algum momento. Mas o Mitsuki, pelo menos até onde vimos, não tem absolutamente nenhuma ligação com o Kakashi para possuir esse ninjutsu. O que eu posso presumir é que ele aprendeu com o Boruto. Não seria estranho imaginar que Boruto e Mitsuki compartilhem certos ninjutsus, já que eles possuem as mesmas naturezas elementais, tirando o Suiton, que parece ser exclusivo do Boruto no time. Até mesmo no anime vemos o Boruto com um certo interesse em aprender o Okama Itachi do Mitsuki e ambos usando o Futon Reputio. Se bem que o Futon Reputio é um ninjutsu de ranking C, bem simples. Supostamente qualquer usuário de Futon deve conseguir utilizá-lo. Bom, e continuando, logo após se defender com a habilidade de absorção, o Ao é surpreendido pelo Konohamaru desferindo rajadas de Katon consecutivamente. É aí que ele percebe que estavam tramando alguma coisa a mais, pois o Konohamaru estava focando em lançar ninjutsus sem intervalos, não se preocupando com o consumo de chakra. O Ao até tenta pular para se esquivar dos ataques, mas também é surpreendido pela Sarada, que tenta acertá-lo com um soco, mas ele se defende com o braço da ferramenta de absorção, mostrando mais uma nova particularidade da armadura do Katasuki, a resistência. Logo, o Ao é colocado em uma situação onde ele fica sem brechas para contra-atacar, com Sarada, Mitsuki e Konohamaru lançando ninjutsus consecutivamente. Porém, ele percebe a intenção deles e prevê que o Boruto atacará em seu ponto cego. Aqui finalmente fica claro o motivo do Boruto ter sido escolhido para atacar o ponto cego do Ao invés do Konohamaru. Essa estratégia só funcionaria mantendo o foco em lançar ninjutsus consecutivamente. O Boruto, além de ter um dos menores chakras do time, teve seu chakra drenado pelo sabre de chakra, e até agora não mostrou nenhum ninjutsu de longa distância que possa ser usado consecutivamente, sem intervalos. O Raiton Jiraisen e o Rasengan Invisível são lançados um de cada vez, ou seja, de uma forma ou de outra, nesse momento Konohamaru é a melhor escolha para estar entre Sarada e Mitsuki lançando ninjutsus do que o Boruto. Um detalhe interessante é que durante a análise da situação, o Ao presume que o Katasuki teria fugido, assim como estava supondo na revisão passada. Agora, as chances do Katasuki se deparar com Kashinkodi são altíssimas, visto que aparentemente a prioridade deles é recuperar essas informações e prevenir que Konoha fique sabendo de algo sobre o tal receptáculo. Mas enfim, o Boruto ataca o Ao como esperado, inclusive usando o sabre de chakra, porém o Ao consegue se defender e, para completar, empala o Boruto com o seu próprio sabre. Só que, para nossa surpresa, tudo não passava de parte da estratégia. O Mitsuki prende a mão do Ao no sabre e o Boruto atingido na verdade era um Bunshin. A verdadeira intenção deles era que o Ao pegasse o sabre e tivesse seu chakra sugado. Eles usaram o defeito do sabre como vantagem. E chegando ao final do capítulo, se aproveitando que os movimentos do Ao estavam mais lentos, o verdadeiro Boruto aparece usando a ferramenta de absorção para anular o efeito da ferramenta que estava com o Ao. E o atinge com um Rasengan, mas ele consegue se defender novamente com o braço da ferramenta, mais uma vez demonstrando a resistência da armadura do Katasuki, para quem ainda tinha dúvidas.
E assim, o capítulo termina em uma cena épica, com Boruto perguntando ao Ao, num tom meio que sarcástico, tudo depende de como se usa, certo? Agora, terminando o vídeo, como eu já falei na revisão do capítulo anterior, capítulos focados puramente em ação sempre são difíceis de se extrair algo para fazer bons comentários finais, portanto não vou me estender muito, mas posso dizer com toda certeza que este capítulo foi o melhor exemplo de como as ferramentas ninjas e os ninjutsus podem coexistir em harmonia e equilíbrio na série, mostrando que as ferramentas ninjas possuem limitações ou características que podem ser exploradas e usadas contra o próprio usuário da ferramenta. Elas podem ser superadas por ninjutsu e estratégia. Podem ser usadas em conjunto com ninjutsus como um complemento, sem ofuscar as habilidades naturais do usuário. Era desse equilíbrio que eu estava falando em várias das minhas revisões. Quando esse conceito de ferramentas ninjas apareceu de forma mais abrangente na série, parecia até que as pessoas achavam que pronto, acabou o uso de ninjutsus na série. Agora todo mundo vai usar ferramentas ninjas à torta e à direita. A essência dos ninjas e a mensagem sobre trabalho duro foram jogadas no lixo. Este capítulo foi um verdadeiro tapa na cara desse pessoal. Quase como se quisesse acalmar os fãs sobre a franquia tomando uma abordagem mais sci-fi, porque claramente o autor sabe fazê-la funcionar. É até engraçado como eu vi na Reddit, ou Reddit, se vocês preferirem, gente que criticava essa abordagem depois desse capítulo, sentindo-se muito mais confortável e aceitando as ferramentas ninjas como parte da batalha, até mesmo se animando com o que está acontecendo. Claro que com o tempo veremos algumas situações onde as ferramentas ninjas se provarão superiores ou lutas completamente focadas em ferramentas ninjas sem o uso de um único ninjutsu. Mas nada que vá ofuscar o que já foi estabelecido em Naruto ou tirar a essência da franquia, pois os ninjutsus sendo usados através do chakra do usuário, o trabalho em equipe, os valores de perseverança, superação e a importância do trabalho duro de conseguir algo através de seu próprio esforço, seja para dominar um ninjutsu ou uma ferramenta ninja, sempre estarão presentes. Aliás, eu diria que esse capítulo sozinho teve mais da essência dos ninjas de Naruto do que a maioria dos capítulos do arco da guerra e, se duvidar, até de arcos anteriores. Agora, falando dessa luta, tanto ela quanto os acontecimentos em segundo plano em volta dela tiveram um excelente desenvolvimento do início ao fim. O trabalho em equipe foi muito bem representado e executado em termos de escrita, não houve uma barriga entre aspas ali. Tudo ocorreu em um ritmo bem fluido e intenso em comparação ao capítulo anterior, até amenizando aquela sensação incômoda de páginas desperdiçadas com conteúdo desnecessário. Se bem que eu diria que todo esse salto de qualidade na arte que tivemos nos últimos capítulos se deve muito a esse foco visual com cenas que tomam páginas inteiras ou são representadas em poucos quadrinhos, facilitando o trabalho do Ikemoto em manter a sua arte consistente. Ilustrações grandes ajudam na hora de dar mais detalhes e realçar a arte. Como eu falei em outra revisão, é uma faca de dois gumes. Além disso, aqui se evidenciou ainda mais como o novo time 7 é superior em relação ao time 7 original, que mal agiam como um time. E o desfecho da estratégia deles, que eu acredito que deve ter surpreendido todo mundo, onde eles usaram uma desvantagem, um detalhe ínfimo que ninguém esperava ser usado como trunfo, foi incrível. Isso representa muito mais o que é ser um ninja do que simplesmente uma questão de usar ninjutsus com seu próprio chakra. É bem como eu havia dito no capítulo anterior, agora que o time 7 estava em campo aberto e sabiam o que esperar do Ao, a situação seria bem mais favorável para o lado deles. Eu até estava esperando que a luta seguisse um rumo semelhante a Kakashi vs Zabuza, onde o Konohamaru enfrentaria o Ao diretamente, enquanto as crianças ficariam ao redor como suportes. Mas para minha surpresa, todo o time teve uma função igualitária. Justíssimo, afinal o novo time 7 está em uma situação bem diferente do time 7 original em Kakashi vs Zabuza. Eles não são genins recém-saídos da academia e muito menos genins comuns com poucas habilidades.
todo esse time é composto por gênios que nesse momento da história são praticamente Chunins. E isso falando do Boruto e da Sarada, pois como sabemos, o Mitsuki iria muito além se não estivesse se limitando. Eles têm total capacidade de serem úteis e não ficarem só olhando. Não foi à toa que no capítulo 18 o Naruto reconheceu a força deles. Lembrem-se que em maioria das lutas de Naruto tínhamos basicamente Chunins um pouco mais velhos enfrentando e superando Akatsuki, ninjas de elite muito mais experientes, habilidosos e alguns até em nível Kage puramente na base da estratégia, no bom uso de suas habilidades, do elemento surpresa e das oportunidades dadas pelo inimigo. Não é uma questão puramente de níveis individuais, mas de quem está melhor preparado. Olhem como um pequeno detalhe inesperado para o inimigo fez toda a diferença no final. Claro que num contexto geral a luta ainda não chegou no momento memorável e épico, ainda está em um momento intermediário, longe de seu clímax. Falta uma certa atenção e desafio ao time 7, até agora eles conseguiram pressionar o AO com certa facilidade. Mas o próximo capítulo promete mudar o rumo dessa situação. A maioria das lutas em Naruto eram vencidas em extrema dificuldade, dependiam de estratégias improvisadas no calor da batalha. Com Boruto não deve ser diferente. Ambos os lados estão enfraquecidos com pouco chakra. Porém, até agora, o AO só dependeu de ferramentas ninjas. Vai saber o que ele ainda esconde na manga ou seus verdadeiros ninjutsus? Mas enfim, foi um ótimo capítulo, talvez a única coisa que eu tenha sentido falta foi de uma cena no começo, mostrando Konohamaru sendo convencido a mudar sua estratégia, pois da forma como foi colocado aqui, ficou até parecendo que a estratégia anterior nunca foi proposta, mas dadas as circunstâncias, fica subentendido que ele mudou espontaneamente após o discurso do Boruto. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.